Olá, está começando o Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jandi. Eu sou o Pedro Feldon. E eu sou o professor Armindo. O tema de hoje, presta atenção, apicultura é uma atividade para pobres? Ixi. Quando me deram esse tema, eu fiz esse ixi também. Pedro, me explica assim, por que a equipe de produção trouxe esse tema para hoje? Na verdade, esse tema, Jandi e Armindo, ele aconteceu porque um aluno me procurou essa semana justamente para me contar, me narrar um episódio que aconteceu com ele. Sim. Que deixou ele muito magoado, muito constrangido. Ele foi instalar um apiário na terra de um vizinho, porque na terra do vizinho o pasto apícola é muito maior do que na dele. E ele tinha condição de colocar muito mais caixas. Então ele chegou, fez o contrato, inclusive ele até conseguiu a terra. Ele assinou o contrato, já vai instalar lá. Mas como ele tinha muita liberdade com o vizinho, ele chegou para o vizinho e falou: rapaz, mas sua terra é tão boa para criar abelha, você nunca pensou em criar abelha? E o vizinho, o fazendeiro, virou e falou assim: não, rapaz, isso aí é coisa para pobre, você tá doido? Senhora. Pelo amor de Deus. E Armindo, e não foi a primeira vez que eu ouvi isso. E eu te falo, de onde vem esse preconceito dos produtores rurais, dos fazendeiros, Da população em geral, que a apicultura é uma atividade marginalizada, é uma atividade para pobre? Gente, realmente a apicultura ela ainda é interpretada e encarada como uma atividade, uma subjetividade, né? Ela ainda é encarada como uma subjetividade. Tem gente que nem acredita que a apicultura é agronegócio. Não, a apicultura não é agronegócio, não. Que agronegócio é só aquele pessoal que destrói a natureza. Ou seja, até isso estão convencionando até em relação à apicultura pelo fato dela não destruir a natureza, de que ela não seria agronegócio quando ela é, né? Mas realmente essa ideia muito errada que vem sendo levantada, né, da apicultura aí como uma atividade que não gera riqueza, não gera lucro, não dá dinheiro, isso aí vem realmente aí de uma cultura que vem enraizada no Brasil já de muitos anos, né? A apicultura é uma atividade nova no Brasil. Não é uma atividade que começou há 200 anos, há 250 anos, igual começou aí a bovinocultura, igual começou a suinocultura, igual começou aí a cana-de-açúcar, que são aí os pilares aí do agronegócio no Brasil desde o período dele aí do colonial. Sim. A apicultura é algo que começou tem 40 anos no Brasil, então é tudo muito novo. A apicultura antes que você tinha era uma apicultura totalmente ali nômade, né? O pessoal criando abelha dentro de balaio, dentro de caixote velho, sem nenhum tipo de equipamento de segurança, sem nenhum tipo de material tecnificado, sem nenhum tipo de conhecimento para produção e produtividade. A apicultura nunca foi vista como uma atividade de criação racional, de criação extensiva. Até né? porque, professor, em algumas partes do Brasil, o pessoal ainda confunde muito a apicultura com o extrativismo de mel. Rapaz, a maioria. Quando você vai rodar as estradas do Brasil, o que mais você encontra é o quê? É mel dentro de garrafa. Hoje não é nem garrafa, hoje é pet de refrigerante, tampado com favo de mel destruído ali dentro e abelha morta. E abelha morta. E abelha morta. Ou seja, o produto ainda é tratado ali como um produto de beira de estrada. Né? Como um produto qualquer que foi extraído ali dentro de um cupim, dentro de um telhado, dentro de uma árvore. Ou seja, de extrativismo. Né? Uma pessoa que não tem qualificação, assim, ou um conhecimento, né? Ué. O pessoal confunde com extrativista. Não, você é apicultor? Sou apicultor sim. Como é que você cria abelha? Não, eu abro o cupim, estouro a abelha do cupim, tiro o mel do cupim. Espremo com a mão. Isso não é apicultura, é extrativismo. A apicultura é uma técnica, um método, um manejo de você criar de forma racional o animal e obter produção e produtividade Com dele, normas, né? Então isso tudo atrapalha muito, né? No sentido aí de você constituir a apicultura como uma atividade realmente de resultado, né? E o outro ponto, claro, que a gente observa é o quê? É a falta realmente de conhecimento das pessoas, a ignorância das pessoas e principalmente a ignorância do próprio apicultor, né, Pedro? Do próprio apicultor. Na verdade, o apicultor ele se marginaliza. E se marginaliza. Quando ele continua utilizando essas ideias antigas, quando ele continua alimentando as crenças que o impedem de ir para frente, o impedem de crescer, desenvolver a apicultura mais adequada, ele acaba se marginalizando. É verdade. Né? Quando ele se sujeita a vender o mel a R$4, R$5 o quilo, para um atravessador que chega lá aproveitando a situação dele, ele está se colocando numa situação de vulnerabilidade. Ao longo dos anos, né, todas as áreas do agro, a pessoa ela sempre se pautou muito a ideia do seguinte: se você produz, você não pode vender. Então, a pessoa, por exemplo, ela produz leite,
ela não pode vender o leite direto ao consumidor. Eu lembro um menino que saiu os carroceiros com aquelas como é que chama? Aquelas peças de alumínio cheias de leite, como é que era? Os galões de leite. Os galões de leite. Isso. Dentro da carroça, e o cara vinha ainda com uma enxada, com um martelo, e batia na enxada, ó, o leite, e saia com a carroça andando e batendo na enxada. A gente sai de dentro de casa com as Você panelinhas. saía, isso, para poder comprar o leite. Era leite bom mesmo, era leite do produtor, e direto do produtor. Hoje Depois proibiram. Proibido. Hoje você ainda encontra em algumas feiras o pessoal vendendo carne de porco ou mesmo do boi. Raríssimas feiras, porque a maioria dessa carne também acaba sendo apreendida aí pela fiscalização, porque não foi ali extraída dentro do ambiente adequado. Tem que passar né? pelo frigorífico, né? Exatamente. Então o que ocorre? Isso aí vem sendo constituído para o produtor, que do momento que ele produz, ele não pode vender ao consumidor. E o apicultor, ele pegou e carregou essa ideia. Só que diferente de outros produtos da cadeia de origem animal, o mel não apodrece, não estraga, não azeda. Se ele coloca na embalagem adequada, se ele coloca na rotulagem adequada, se ele segue todos os princípios ali de higiene para poder fazer o produto, ele pode fazer a venda tranquilamente do produto dele, sem problema nenhum. Buscando, claro, toda a informação, fazendo a venda. Só que ele também acha isso complicado. Ah, não, é muito difícil vender. Ah, não, é muito complicado vender. Do momento que ele falou que é difícil, do momento que ele falou que é complicado, ele já colocou uma barreira, ele já criou uma barreira para poder chegar até o consumidor e vender de fato num preço alto, né? E além disso, professor, o que teve de pessoas que iniciaram na apicultura sem conhecimento, da forma errada, cometeu muitos erros e não teve resultado financeiro, isso aí também maculou bastante a imagem da apicultura. E macula ainda, né? E até macula hoje, ainda. né? Quando a gente pega aí, por exemplo, aí, principalmente nos anos 90 e princípio dos anos 2000, né? Aquele projeto ápice do Sebrae que espalhou a apicultura por todo o Brasil, com a intenção de que vamos fazer crescer o número de comércio para poder gerar produção para os entrepostos, objetivando exportação, que nasceu ali meados de 2002. Então teve mel demais. E mel demais barato para atender quem? Atender entreposto. Só que vendido a preço de quê? A preço de banana, igual você comentou. Mel de R$5 o quilo, R$10 o quilo. Não valorizava, né? Não valorizava o serviço que é, porque é uma atividade que ela despende de pouco tempo, mas ela é um trabalho. Então a apicultura cresceu muito nos anos 90, nos anos 2000, foi quando o Brasil atingiu ali seus 2,5 milhões, 3 milhões de colmeias. Simplesmente vamos aumentar o número de colmeias. Mas e tecnificação para produzir muito? Para produzir bem? Para ter resultado, para ter lucratividade de fato. Ensinar a vender esse mel. Ensinar a vender Deixar esse o mel. apicultor com orgulho de falar assim, eu sou apicultor, aqui é o meu mel. Ensinar a produzir o mel com superprodução. Nunca houve tecnificação de superprodução. Superprodução está sendo incentivada agora. Está sendo trabalhada agora. Tem 30 anos que se fala em superprodução. Só que nunca ninguém pegou e transformou isso em método igual a Cera da Abelha fez, igual a gente fez, né, Pedrão? Colocar no papel. Trazer resultados. Trazer resultado. A apicultura tem que ter resultado. Então isso agora que está sendo tecnificado. Eu até vejo, assim, o brasileiro, né, trazendo para a nossa realidade, a gente não é acostumado a ver a nobreza dos produtos da abelha. Eu não vou falar só do mel, não. Porque a gente tem o conhecimento hoje, amplamente divulgado, que a abelha ela não produz só mel. A gente tem uma possibilidade de vários produtos vindo desse animal tão divino. É verdade. Essa forma dos produtos das abelhas serem consumidos apenas por pessoas nobres, por quem tem dinheiro, você acha que atrapalha no nosso entendimento dos produtos? Olha, não, porque assim, de forma histórica, em qualquer lugar do mundo, sempre quem consumiu o produto apícola foi população da classe A e B. Exatamente. Não que o restante da população não consome e compra bastante mel. Mas quem come mel com regularidade é a população da classe A e B. Desde que o homem é homem, que mel sempre foi para a população mais nobre. É um produto nobre. Pro faraó. Pro faraó. Pro senhor feudal. Sim. Pro rei. Pro bebê pros do rei. nobres, pro bebê do rei. Pros presidentes. Para quem dirige os países. Ou seja, para quem tem. O produto realmente ele é um produto que não é produzido com o mesmo volume do açúcar cristal. Açúcar cristal você planta alqueires e mais alqueires de cana. Você obtém ali o caldo da cana. Você obtém o açúcar, transforma no açúcar cristal refinado. E passa para o consumidor consumir. É um produto barato. A matéria-prima tem muita abundância. Mel de abelha não. Mel de abelha é extraído da abelha, de um animal que ferroa, de um animal que ataca. Existe toda uma tecnificação para você extrair aquele produto. Então, desde que o homem é homem, o mel ele sempre fez parte
como produto adoçante na mesa da população mais abastada, que era quem tinha condição de comprar mel. Até hoje é assim. Você pega o valor que o mel hoje é comercializado no mercado, é só a população realmente que tem um pouco mais de condição financeira que consegue fazer uso do mel diariamente, substituindo ali outras formas de adoçante, né, na alimentação. Professor, mas o que mudou então na apicultura e no conceito social da apicultura para a gente poder dizer que a apicultura hoje não é mais uma atividade só de quem não tem condições? Hoje o Brasil ele tem em torno de 300 mil apicultores. Isso é dados levantados aí do SEBRAE, dados levantados aí da Confederação Brasileira de Apicultura e outras instituições. De pessoas que se declaram apicultores? De pessoas que se declaram apicultores. Gostei. Pessoas que se declaram apicultores. Só que desses 300 mil, pessoas que têm noção ali da atividade de apicultura como atividade de renda elevada, eu falo para vocês que esse número não chega a 1%. A maioria tem a apicultura ainda como o quê? Como uma subatividade. Não, eu vou tirar um melzinho, vender por qualquer preço, tá bom, ajudou para mim pagar a despesa da propriedade rural, tá beleza. Entendi. Então o grosso desses apicultores ainda são apicultores que foram formados quando? O grosso desses apicultores foram formados até nos anos 80, 90 e a primeira década do século 21. Os novos apicultores que vêm surgindo de 2010 para cá, que já entraram dentro da era da internet de fato, da busca de informação, da busca de conhecimento, são esses novos apicultores que estão acreditando na apicultura como negócio. Vocês são apicultores novos que não carregaram os vícios do passado, sabe, Pedro? Agora, são poucos ainda. Então, quando você tem uma ampla maioria ainda dizendo, até o próprio apicultor, dizendo que a apicultura não é uma boa atividade, não é um bom negócio, quando você tem uma ampla maioria dizendo, aquele pouquinho que está chegando, que está enxergando na apicultura uma grande oportunidade, o eco dele ainda não se faz ouvir. A voz dele ainda não se faz ouvir. E ele também não está preocupado com isso, não. Ele está ganhando o dinheiro dele? Ele tá com perdão da palavra aqui, cagando e andando para isso. Tá nem aí se o outro ali está reclamando que o setor não está bom. Enquanto o outro está dizendo que o setor não está dando dinheiro, ele já descobriu ali um grande nicho de negócio que ele pode ficar milionário. Qual a diferença da pessoa que vende o litrão com abelha morta, com sabugo de milho, com... Não é esparadrapo, é? Fita crepe, escrito mel e o peso. Aliás, nem tem peso, né? Tem não. Para o seu mel rotulado dentro das normas sanitárias adequadas, o que muda nesse processo de venda? Porque eu já vi muita gente que... O nosso mel, a gente vende a R$35 a bisnaga de 500 gramas. Você vai oferecer... Aí a pessoa, nossa, 35 tá caro. Aí o apicultor chega muito assim, será que tá caro mesmo? Será que tem que vender mais barato? Será que tem que fazer promoção? Existe promoção para mel? E eu não faço, não. Às vezes o que eu faço de promoção é que a pessoa chegou a comprar uma bisnaga de mel de quilo, aí ela viu um pote de mel composto, mel com própolis e agrião. Mel com própolis e agrião, eu vou levar um. Mas você não aí vê o extrato de própolis, Então ele comprou ali 4, 5, 6 produtos. Mas você não desvaloriza. Somou no final, eu dou um desconto ali de 8 a 10% para ele num montante de 5, 6 itens que ele está levando. Mas não quer dizer que ele foi para comprar um mel de R$35, de R$40, e está levando o que ali? Ele está levando ali quase R$300 de produto. Ele foi para comprar R$40. Está levando 300. Você valorizou, né? Você valorizou. Exatamente. Isso, inclusive, é feito pela Natura, pela Avon, pela Davene, pela Boticário. Esse é o tipo de desconto que não desvaloriza o produto. Não desvaloriza o produto. Então, eu acho que o que muda hoje da forma de venda, da venda do produto, além da embalagem, rotulagem, facilidade de registro sanitário, que hoje todo produtor tem. Antigamente, você falar de ter um CIF era algo impossível. Impossível. Eu não estou falando de 20, 30 anos, não. Não é nem CIF, um registro. Estou falando de 10 anos. Um registro. Um registro sanitário mínimo, né, Pedro? Um selo arte. Selo arte. Não existia. Uma inspeção municipal. Não havia isso. Não existia inspeção. Até a máquina, o governo, ele não via o produto mel dessa forma, né? Não via o produto mel dessa forma. Então, o que mudou hoje, além de você ter toda essa maneira de você apresentar um produto de qualidade, tem também a maneira de você mostrar como que você produz o seu produto através da internet. Porque hoje todo apicultor que tem uma visão empreendedora de negócio, ele tem o Instagram dele mostrando o apiário, mostrando a colheita, mostrando o método de beneficiamento, mostrando o carinho e o cuidado que ele tem com a abelha, mostrando que ele produz mel sem matar a abelha, que ele dá conforto biológico para a abelha, que ele dá carinho para a abelha e que a abelha retribui com produção.
Então isso faz muita diferença na hora de você mostrar para o consumidor. Você tem ali o seu Instagram, você mostrar a floresta da sua fazenda, mostrar a mina que você recuperou, né? A nascente que você recuperou com o trabalho da apicultura. Isso vende muito ao consumidor. Né? Professor, e o consumidor também mudou, né? Mudou, o consumidor mudou demais. Hoje nós temos um público consumidor que ele não se importa em pagar mais caro por um produto de qualidade. Ele não se importa. O que a gente tem hoje de pessoas que chegam lá na companhia da abelha, eu vim comprar o mel, que é o consumidor que compra todo mês. E ele paga ali feliz da vida R$70 o quilo. Mas por que você paga, fulano, esse mel é R$70 o quilo? Porque é o melhor mel que tem. Eu nunca comi um mel tão bom e que esteja fazendo tão bem para minha família. E traz os benefícios, né? Traz benefícios. Ele está substituindo ali os alimentos nocivos, o açúcar cristal, a margarina, as farinhas brancas e entrando com o quê? Entrando com o mel no lugar. O alimento mais saudável do mundo. Então não há como perder isso de vista. Então esse ponto da informação foi um ponto que realmente hoje traz condição da mudança. O outro ponto que mudou para o apicultor é o acesso à tecnologia que barateou. Barateou muito. Você imaginava, por exemplo, de você participar de um treinamento de apicultura até algum tempo atrás. As pessoas saíam de longe, e a gente teve exemplo disso dentro da Companhia da Abelha, no tempo que os nossos treinamentos eram presenciais, saíam pessoas do Nordeste para vir para Goiânia fazer treinamento. Pagava caro. E que bom que deslocamento, hospedagem, alimentação. O cara saía lá do Rio Grande do Sul para vir em Goiânia fazer treinamento. Saía lá de Manaus para vir em Goiânia fazer treinamento. Então isso era caro. Hoje ele tem a opção de fazer um treinamento, igual a gente está tendo aí os treinamentos gratuitos, online, dentro do canal da Cia da Abelha. A pessoa assiste no conforto do sofá dela. Junto com a família. As colmeias, os modelos de colmeia que baratearam, os modelos de vestimentas, GPIs, equipamentos de segurança, que se tornaram mais sofisticados, garantindo mais proteção e com um custo-benefício muito inferior aos modelos anteriores. Os equipamentos de beneficiamento que caíram o preço de forma gigantesca em relação ao que a gente comprava aí há 20, 30 anos atrás. Eu lembro a primeira centrífuga que a gente comprou, meados de 86, 87. A gente importou uma centrífuga manual de 8 quadros da Alemanha, porque não havia fábrica no Brasil. A gente pagou $2.000 nela. Nossa. $2.000. É muito investimento. Ou seja, o equivalente a R$10.000 uma centrífuga. Hoje você compra uma centrífuga de R$1.800, R$1.900. Um quinto do preço. Então tudo isso vem barateando, vem trazendo condição aí do apicultor trabalhar bem, né? E lembrando que a apicultura é o quê, né, Pedrão? É o grande nicho do agro hoje. Isso aí é o grande diferencial hoje aí que está sendo apresentado aí para todo o setor do agro como um todo. Tem gente que ainda acredita que a apicultura é negócio para pobre. Ah, não, a apicultura dá dinheiro, não mexe com isso não. Tem muita gente ainda. Mas a velocidade com que essa informação ela tem caído por terra é gigantesca. É cada vez maior o número de pecuaristas, de fazendeiros, de donos de propriedade rural que estão buscando estabelecendo o quê? A apicultura como um negócio, como a principal atividade da fazenda. A principal atividade da propriedade. E por quê, professor? Quais são as vantagens da apicultura diante dos demais ramos do agronegócio? Pai, você pensa, vai implantar ali 50 cabeças de boi para engorda. Para engorda e corte. Você tem que ter no mínimo 50 hectares de terra. Já começa aí do montante de investimento que você tem que fazer em compra de terra. Sem falar em comprar também a cabeça do boi, né? O preparo da terra que você tem que fazer com plantio ali de pasto de qualidade. Ou a ração. compra do animal que é caríssima. Quanto que vale um bezerro hoje, Pedro? R$3.000. Um bezerrinho. Bezerro. R$3.000. Você vai comprar 50 cabeças ali de bezerro, você tem que investir 150 mil, mais 50 hectares de terra, mais preparo de pasto. Vai plantar soja. Nossa. Vai plantar aí uma quantidade aí de 700 hectares de soja. Nós estamos falando aí de investimento de alguns, acho que até em torno de milhões de reais. De terra, de solo, de adubagem, de aplicação de defensivo agrícola, de semente que tem que ser de qualidade para você produzir. Implementos e maquinário agrícola. Rapaz, uma colheitadeira de soja que vale aí milhões de reais. Exatamente. Uma única máquina colheitadeira. E você não tem só a colheitadeira, você tem outras máquinas que você tem que ter também. Então o que muda em relação à apicultura? Que na apicultura você não tem um investimento alto, um pedacinho de terra pequeno, você não precisa limpar seu pasto, você não precisa preparar sua terra. Quanto mais sujo, quanto mais mato, melhor para a fazenda, para a abelha. Ou seja, o pasto está pronto, a produção está pronta. Normalmente aquele ambiente da fazenda que não produz, né? Aquela área de fazenda, aquela área de terra, por exemplo, área de montanha, o cara não vai plantar nada, às vezes não vai conseguir nem criação. A área de montanha tem floresta, então dá para criar abelha.
A área de preservação permanente, a área de mata ciliar, que hoje está tendo que ser protegida aí pelas leis ambientais, é a área que você pode hoje transformar em área de produção de mel. Então isso é o que está chamando a atenção do produtor. Essa visão de sustentabilidade? A visão de sustentabilidade e a visão de você ter a área da sua fazenda como área de produção de alimento, de todos os tipos de produção. A fazenda ela não pode ser alvo de produzir só um tipo de alimento. Ela tem a função social e econômica de produzir tudo que ela tiver condição. Se for carne de boi, bora pro boi. Se for carne de porco, bora pro porco. Pra galinha, pro frango, pro milho, pra soja, pra cana. E pro mel e pra abelha também. E outra coisa, pode falar, gente. A apicultura, ela é para quem não tem essa terra. O que eu acho mais fantástico é porque a pessoa tem a vontade de ter essa atividade, ela consegue implementar mesmo sem ter a terra. Mesmo sem ter terra. Mesmo sem ter terra. Assim, então claro, isso faz toda a diferença. Essas atividades todas que a gente falou, nós estamos falando de atividades que você requer um investimento muito baixo, pequeno, né? Não, eu digo dessas outras atividades, não a apicultura. Ah, Bovinocultura, suinocultura são atividades que requerem muito alto investimento. É um alto investimento. Então essas atividades... Inclusive de tempo, né? Inclusive de tempo. Então essas atividades é para quem é rico? Sim. Sim, essas são. Essas Você são. tem que ter uma condição já diferente. Mas esses que são ricos podem também implementar uma apicultura que é um investimento barato? Pode. Não só pode, como estão Não implementando. só pode, né? como estão Deveriam implementando também. e devem. E para quem também não tem recurso, igual é o tema para o pobre. Eu sou pobre, tenho pouca renda, não tenho condição de investir pesado na apicultura, investir milhões na apicultura. Precisa investir milhões na apicultura, Pedro? Não tem necessidade, né, professor? Eu digo que esse aí é o candidato a ser ex-pobre. Esse é o candidato a ser ex-pobre, não é, Jande? Então a apicultura é uma atividade que qualquer pessoa pode fazer. A pessoa é rica, ela pode fazer. A pessoa ela é pobre, ela pode fazer. Não importa se ela é pobre, se ela é rica. A pessoa ela tem que gostar de ganhar dinheiro. Repete. Se a pessoa gosta de ganhar dinheiro, a Gente, apicultura é pra grava isso, porque o professor falou agora, tem que ser até anotado. A apicultura é para quem, professor? A apicultura não é nem pro pobre nem pro rico. A apicultura é para quem gosta de ganhar dinheiro. Olha, Porque eu conheço o rico que não gosta de ganhar dinheiro, ele é rico, mas não gosta de ganhar dinheiro. E eu conheço o pobre que também não gosta de ganhar dinheiro. Mas conheço o rico que gosta de ganhar dinheiro mais do que ele já tem, e pobre que também gosta de trabalhar para poder ganhar dinheiro, escalar e crescer. Essa pessoa que tem essa visão de querer crescer, ela tem visão o quê? Empreendedora. E isso independe dela ter dinheiro ou não. Isso nasce com ela, é nato com ela. E se ela tem essa visão empreendedora, a apicultura é para ela. Então, e a gente está falando da apicultura, da produção de mel, mas do mel de qualidade, do mel não precisa ser certificado, mas do mel rotulado, dentro com as condições sanitárias adequadas, de colheita, de manuseio, né? O produto correto, né? O produto correto. Então a apicultura é para pobre? Não. A apicultura é para rico? Não. A apicultura é para o empreendedor. Pra quem É quer a pessoa ganhar que quer ganhar dinheiro, que quer crescer, que quer fazer a coisa acontecer. É por aí. É ou não é? Isso aí, professor. Bom demais, né, gente? Não, é um tema fantástico, assim, assustador. A apicultura é uma atividade para pobre? Dá um impacto, né? Mas é um impacto saudável. Exatamente. Porque a gente tem que quebrar essa barreira da sociedade de que o apicultor é uma subatividade. Não, é um produtor rural. É um produto E a rural. gente sabe também, como a gente descobriu, que parece que a origem desse preconceito é a falta de conhecimento. Exatamente. E para você Com não certeza. ficar sem conhecimento, vai o convite para você participar, né, do nosso treinamento Apicultura na Prática, que está acontecendo durante toda essa semana. Exatamente. E encerra amanhã, né, professor? Encerra a amanhã. última aula vai ser amanhã. Uma aula importantíssima que vai ensinar o quê, professor? Vai ensinar a gente fazer essa turma, fazer isso aqui, ó. Pegar essa bisnagona de mel aqui, ó, e vender no preço que eu vendo lá na Cia da Abelha, R$70. Essa bisnagona de quilo, Pedro. Aí. Ou seja, como é que você vai vender o seu mel e faturar alto com a apicultura? Como é que você vai ganhar dinheiro com a apicultura? Como é que você vai mostrar que a apicultura é uma atividade viável para poder gerar riqueza, renda, emprego, gerar Saúde. alimento saudável, saúde e proteger a natureza ainda? É amanhã, a aula de amanhã que a gente vai mostrar que a apicultura tem condição de fazer tudo isso. E produto com qualidade, né? Sendo apresentado na embalagem correta, rotulagem correta, o produto aí de qualidade aí apresentado para o consumidor. E por aí, né? Então é isso, gente. Exatamente. É isso aí. Foi Hoje é muito rapidinho, bom. viu, gente? Hoje é rapidinho nosso pó de mel aí. A turma já veio aí de 2 horas aí de aula aí do curso hoje, né, Pedrão? Exatamente. Lá do nosso curso Apicultura na Prática. Amanhã, 19 horas, vamos estar aí na aula aí, da nossa última aula do nosso treinamento, Quem né, Pedrão? está ouvindo, nosso muito obrigado. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, também deixa aqui nos comentários, que a gente, à medida do possível, vai atendendo. E é muito bom.
E vamos mandar brasa. É isso aí. Pessoal. Fraterno abraço a todos. Valeu, Obrigado, até valeu. a próxima. Fiquem com Deus, gente. Um abraço. Tchau, tchau.